investimentos e novas oportunidades de financiamento, convidamos ao palco o Sr. Rafael Fonteles, governador do Piauí, Walker Laman, diretor executivo da Eurofarma, Pablo Machado, presidente da Suzano para a Ásia, Alexandre Abreu, diretor financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Xue Chengyong, presidente do Industrial and Commercial Bank of China no Brasil, Lu Yongxin, gerente-geral e CEO China Merchants Port Group, Ma Hongbin, CEO da Kuai e vice-presidente sênior da Kuaishou, Xu Sijia, vice-presidente da Meituan, e com a moderadora do evento, Cláudia Trevisan, diretora executiva da Conselho Empresarial Brasil-China. E para abrir o painel, convidamos o governador Rafael Fonteles a fazer o seu pronunciamento. O governador ele é um mestre em economia matemática e premiado nas Olimpíadas Internacional de Química, Física e Matemática. Foi eleito governador do estado do Piauí aos 37 anos, sendo o atual presidente do consórcio Nordeste. O estado tem hoje uma política de internacionalização e desenvolvimento com ênfase na infraestrutura, logística, indústria verde e inovação. Bom dia a todos e todas. Cumprimento especialmente o presidente da Apex Brasil, meu amigo Jorge Viana, parabéns pelo trabalho e pela proposição desse seminário empresarial Brasil-China, e também cumprimento o senhor Fang, que representa o Conselho Empresarial China-Brasil. E, em nome dele, saudar todos os membros do nosso painel de abertura e também cumprimentar todos os empresários, investidores brasileiros e chineses aqui presentes. Eu falo aqui como governador do estado do Piauí, que é um dos 27 estados brasileiros, e também como presidente do consórcio Nordeste, que é uma reunião dos 9 estados da região Nordeste do Brasil. São 9 estados que têm muita similaridade na sua base econômica e também um alinhamento político muito forte entre si, entre os 9 estados, e também um alinhamento político com o presidente Lula. E, portanto, é uma região que tem um potencial natural e institucional enorme para aproveitar investimentos de empresários ou investidores chineses e, ao mesmo tempo, fortalecer as relações comerciais. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e também é do estado do Piauí. Não é à toa que o estado do Piauí decidiu abrir um escritório aqui na China, na cidade de Xiamen, a partir da Invest Piauí, que faz o papel da Apex em nível estadual. Portanto, nós temos um interesse enorme de aprofundar a relação comercial e a relação de investimentos entre o Piauí e o Nordeste com a China, os empresários e investidores chineses. Eu quero aqui destacar um pouquinho sobre a região Nordeste. Ela tem 57 milhões de habitantes e tem um PIB de mais de 290 bilhões de dólares, ou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, superando mais de 2 trilhões de yuans, ou renminbis. Então, é uma região que tem um potencial econômico enorme e cada vez mais queremos aproximar essa região aqui da China. Reforço mais uma vez todo esse alinhamento político que nós, governadores do Nordeste, temos com o governo federal do presidente Lula. E não é à toa que nós somos convidados, eu e o governador Jerônimo da Bahia, para estarmos presentes nessa visita de Estado do presidente Lula ao presidente Xi Jinping. E quero aqui passar a mensagem principal da minha fala, que o melhor lugar do mundo para se investir é o Nordeste brasileiro, em especial o Piauí. E nós temos áreas que consideramos que o Nordeste e o Piauí em particular têm um potencial, uma vantagem competitiva muito grande. Grande destaque, sem dúvida, é a transição energética. As energias renováveis e a indústria verde
É um potencial muito grande que nós temos. Eu cito como exemplo o caso do Piauí, que produz no território piauiense 10 vezes a energia que consumimos e 99,75% da matriz elétrica é limpa. É o maior índice do Brasil e o Brasil tem o maior índice do mundo de matriz elétrica limpa. Então, o potencial para o hidrogênio verde, o potencial para data centers que usam eletricidade verde, é um potencial muito grande e eu quero aproveitar esse momento para exatamente enaltecer, enfatizar esse potencial do Nordeste e em especial do estado do Piauí, o qual eu governo, para essa área da transição energética, tanto no que diz respeito à energia solar, energia eólica, hidrogênio, mas também a parte de bioenergia. Então, combustível sustentável de aviação, biometano, o etanol, que é uma característica muito forte do Brasil, também é muito presente na região Nordeste. Destacar também um setor importante para nós, que é o setor da mineração. O Nordeste é uma fronteira mineral brasileira, com potencial enorme na área do ferro, na área do níquel e também outros minerais críticos ou estratégicos. Então, é importante que os investidores estejam atentos a diversas oportunidades nos estados do Nordeste. Eu falo do estado do Piauí em específico, que tem o maior conhecimento, especialmente na área de níquel e na área de ferro. É uma área importante que eu quero fazer menção aqui para que todos possam ter esse conhecimento. Outro ponto importante é que os estados do Piauí, Maranhão e Bahia fazem parte da última fronteira agrícola brasileira, que é o chamado Matopiba. Então, o potencial em grãos, potencial em algodão, um potencial enorme em produção irrigada de vários outros produtos, inclusive, meu caro Jorge, do café, do cacau, também são potencial enorme desses estados que eu citei, basicamente Bahia, Maranhão e Piauí. Então, há uma potencialidade enorme nessa área de fronteira agrícola, que é uma área que o Brasil como um todo é um destaque, mas o meu papel aqui é chamar a atenção para o Nordeste brasileiro também na área da segurança alimentar e em especial na área da agroindustrialização. Destaco, por fim, também um potencial grande que nós temos nos 9 estados do Nordeste na área de infraestrutura logística. Vários projetos de parcerias público-privadas e concessões estão em andamento nos 9 estados do Nordeste, na área de portos, na área de hidrovias, na área de ferrovias. Então, há um potencial também muito grande que eu queria destacar aqui para essa plateia tão especial de investidores e empresas chinesas, estatais ou empresas privadas possam aproveitar essas oportunidades de negócio na área de infraestrutura logística. Não é à toa que nós teremos mais na frente um painel com vários ministros brasileiros da área de infraestrutura e aqui também estão presentes as principais instituições financeiras brasileiras, como é o caso do BNDES, do Banco do Brasil, do BNB, que são instituições parceiras, tanto na modelagem desses projetos, como no financiamento desses projetos. Então, dá muito mais segurança para o investidor externo quando as instituições financeiras nacionais estão apoiando os projetos. E, por fim, destacar também o setor do turismo. Muito importante que o Nordeste seja visto como um potencial enorme nos 9 estados nordestinos para o turismo, sobretudo o turismo de base ecológica, o turismo verde, o turismo de experiência. Então, esses são os pontos de destaque aqui que eu gostaria de falar para todos vocês. E no mais, apresentar aqui o Saulo, que é o nosso executivo. Levanta aí, Saulo, para te conhecer. O Saulo é o executivo do Piauí aqui na China, ele fica sediado em Xiamen, mas está disponível também para atuar em todas as outras cidades da China, como é o caso, obviamente, de Pequim, onde estamos. Então, quem quiser mais informações, pode procurar o Saulo, ele está quase fluente em mandarim, então ele tem o desafio de estar fluente 100% até o final desse ano. Muito obrigado, viva a parceria Brasil, Nordeste, Piauí com a China. Muito obrigado.
Alô. Muito obrigado pela fala, senhor governador. E aproveitamos também para convidar ao palco o senhor Maurício Muniz, secretário especial do programa de aceleração do crescimento da Casa Civil. E agora passamos o palco aos panelistas, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Zhao Shanhao. Como tanto o presidente Jorge Viana quanto o Sr. Fan Ai-Tin ressaltaram, a China ela emergiu nos últimos 15 anos como um investidor estrangeiro extremamente relevante no Brasil. A maior parte dos investimentos ainda está muito concentrada nos setores de eletricidade e de petróleo, mas a gente tem visto uma diversificação crescente e há negócios na área de finanças, na área de serviços, na área de economia digital, na área de energias renováveis, em manufatura, em mineração, que é um setor estratégico, né, e crucial para o processo de transição energética que o mundo precisa enfrentar, e também manufatura, incluindo a fabricação de carros elétricos. Também há uma crescente cooperação entre os dois países na área financeira. As bolsas de valores do Brasil e da China assinaram recentemente acordos de cooperação e, no ano passado, a empresa brasileira Suzano se tornou a primeira companhia da América Latina a emitir um Panda Bond na China em renminbi. E, para falar dessa cooperação de investimentos e de finanças, a gente tem um painel extremamente diverso, com visões, né, de diferentes setores que vão enriquecer a nossa conversa. Como nós somos muitos e o tempo é limitado, eu vou fazer uma pergunta para cada panelista e vou pedir, por favor, que respondam em no máximo 7 minutos. Tem um cronômetro aqui na frente que vai contar o tempo de cada um, e eu vou dar um alerta também quando tiver faltando 1 minuto para cada um falar. E, Maurício, eu fiquei feliz de você ter chegado. O Maurício estava numa outra reunião, mas conseguiu chegar a tempo para o nosso painel. E eu queria começar justamente com você. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é uma prioridade do governo brasileiro e tem um potencial para resolver uma série de gargalos econômicos e impulsionar o desenvolvimento brasileiro, principalmente no setor de infraestrutura. Eu queria que você desse uma rápida apresentação do PAC e dissesse, na sua visão, quais são os setores que podem ser atraentes para investidores chineses. Obrigada. Alô. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Cláudia, agradecer a participação nesse painel, presidente Jorge Viana, e queria cumprimentar aqui o ministro Frederico das Comunicações, que é o meu chefe, porque eu sou servidor de uma empresa do Ministério. Então, em nome de todos os presentes, queria cumprimentar aqui o ministro das Comunicações. É um prazer enorme estar aqui conversando com o setor empresarial brasileiro e o setor empresarial chinês. O novo programa de aceleração de crescimento significa a retomada do Brasil no planejamento de investimentos, especialmente no setor de infraestrutura, né? O Brasil está na 4ª edição de um programa estruturado de investimentos. É um programa que organiza os setores de investimento a partir do governo, mas principalmente em parceria com o setor privado. O primeiro programa, o presidente Lula, no seu 2º mandato, em 2007, criou o primeiro programa de aceleração do crescimento.
que era coordenado na época pela presidenta Dilma, que era ministra da Casa Civil. Posteriormente, em 2011, foi o segundo programa de aceleração do crescimento. Em 2015, o terceiro, e agora nós estamos retomando o quarto programa. Ele é chamado Novo Programa de Aceleração do Crescimento, porque passados quase 15, 16 anos, era preciso ter um programa adequado às novas condições de investimento de infraestrutura, né? Então, ele contempla diversas questões de uma nova energia, da transição energética, da transformação ambiental e novas condições que o país vive, né? O programa é estruturado em 8 eixos, né? Ele tem em reais uma previsão de investimento de 1 trilhão e 800 bilhões, em dólares significa mais ou menos 400 bilhões de dólares, dividido em 8 áreas. Essas áreas são, primeiro, transporte. As maiores áreas são transporte, que envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, com os quais a gente tem diversas empresas chinesas já participando desse programa. A primeira área e a maior delas é a área de energia, e aí a gente tem também diversas empresas já em parceria na geração de energia, que hoje o carro-chefe da geração de energia é a área de energia limpa, eólica e solar. E a gente tem também uma área significativa na área de energia, que é a área de mineração. A Vale, por exemplo, é um dos grandes players, dos grandes participantes, né? Queria aqui saudar o diretor da Vale, Kennedy Alencar, que é uma empresa que, né, tem uma inserção muito grande aqui na China e é um dos investidores que compõe esse planejamento na área de energia. Nós temos também uma preocupação grande com o que nós chamamos da infraestrutura social, que é a construção habitacional, né? No Brasil, a gente tem um programa de financiamento e de construção de moradias populares, que chama Minha Casa Minha Vida, que compõe o programa de aceleração do crescimento. Investimentos na área de saneamento, água e esgoto, investimentos no setor de transporte urbano, metrôs, trens urbanos, corredores de ônibus, e além de outros setores, como o setor da defesa, que compõe o PAC, o setor da saúde, o setor da educação. São 8 áreas que compõem esse plano de investimento. A maior parte do investimento é realizado pelas empresas, pela iniciativa privada. E ele é importante, apesar do recurso, ou que o recurso seja privado, porque o governo dá uma diretriz e o governo orienta quais as suas prioridades. Então, todo o processo de financiamento, né, está aqui o colega do BNDES, o Alexandre, todo o processo de financiamento e todo o processo de licenciamento ambiental, ele é estruturado a partir desse programa. Nós temos aqui também a presidenta da Embrapa, que é uma empresa bastante conhecida, né, de fomento, de desenvolvimento de tecnologia, principalmente no setor agropecuário, e que é também nossa parceira, tem diversas sedes e centros de pesquisa que estão incluídos no PAC. E por último, meu tempo aqui já está acabando, no PAC também, no Programa de Aceleração do Crescimento, nós temos um conjunto de concessões e PPPs. Só esse ano nós temos 80 oportunidades de investimento para as empresas brasileiras e as empresas estrangeiras, no setor principalmente de rodovias,
no setor de portos, no setor de hidrovias, no setor de energia, no setor de saneamento. Só esse ano, então, são 80 projetos. São projetos que vão sendo tornados públicos com editais e que estão abertos à participação das empresas nacionais e estrangeiras. Portanto, é importante que os senhores visitem a página do PAC. Nós estamos aqui com o material disponível e à disposição dos senhores para o conhecimento melhor de cada uma dessas oportunidades. Mas o Brasil hoje tem um plano de investimentos estruturado e público e aberto a todas as empresas. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada, Maurício, e obrigada por respeitar o tempo. Eu acho que a questão dos investimentos chineses no Brasil é uma questão crucial. O Conselho Empresarial Brasil-China divulga todo ano um relatório sobre investimentos chineses no Brasil. Nós já temos dados desde 2007, estamos já na 11ª edição do relatório, e o que a gente tem visto em anos recentes é um pouco que o Maurício falou, um crescimento muito grande de investimentos ligados à transição energética, à descarbonização, a setores verdes da economia. E, Xi, bem-vinda. Você representa a Meituan, que é qualquer pessoa que anda na rua pela China vê a presença da Meituan em todos os lugares, né, com seus entregadores de coletes amarelos. E vocês têm planos para investir no Brasil. Eu queria que você nos dissesse por que vocês tomaram essa decisão e quais são as perspectivas futuras para a operação da empresa no Brasil e na América Latina. 谢谢 Claudia 的问题。那首先很荣幸今天能代表美团来参加这个论坛。那首先呢，这个中国和巴西之间是有着非常全面的战略合作关系的，包括现在双方也在积极的去促进全面的经贸合作。那所以我们美团在探索海外市场的时候，也想积极响应两国政府的号召，在巴西能够展业和投资。那首先，巴西本身是一个人口基数庞大且有着非常活跃的一个经济体。那巴西本身的外卖餐饮外卖行业其实也是有100亿美金以上的一个市场规模，在全球是排名前5的。那尤其是巴西现在的外卖行业还保持着一个20%以上的年增速，那它的线上化的渗透率也有进一步提升的空间。那所以我们美团是觉得说，在巴西我们还是有非常大的一个发展空间可以去进行探索的。那美团本身是全球最大的一个外卖平台我们现在在中国讲刚 Claudia 说，可能可以看到很多的骑手我们服务了7.7亿的消费者1400万以上的商户。那包括说在中国我们也是一个超级应用因为我们的业务其实不仅包括餐饮外卖还有比如说我们的即时零售我们的到店团购，我们的酒店和旅行医药和健康包括我们的食杂零售和软硬件服务等等那尤其是刚刚州长提到的这个基础设施那其实我们美团的这个即时配送网络也是一个非常重要的一个基础设施能够在30分钟内不仅将餐饮外卖，也可以将很多其他的商品送达到消费者的手里那其实像去年我们在最繁忙的时候，其实在1天里边送出了超过9800万单的餐饮和其他的商品的这个订单那我们也是希望说可以把我们的技术我们的这个服务和运营能力能够带到全球更多的这个市场，让更多的消费者能够吃得更好，生活更好。所以我们希望我们在巴西的投资可以去在巴西当地创造一些就业的机会能够去给消费者带来比较好的体验，也能够赋能当地的这个餐饮商户更好的去寻找增长的机会那尤其是在科技领域呢其实我们美团在无人配送领域是在全球有比较先进的技术的，而且也在这一方面做了多年的一些商业化的试运营比如说现在在北京的这个顺义后沙峪地区，其实大家是可以看到我们的无人配送车在配送食杂零售的订单那比如说我们在深圳的一些商圈和主题公园，我们也是有无人机在配送餐饮，甚至是像 iPhone 这样的一些3C 的产品
挺的啊。那现在如果您这两天有空到这个八达岭长城去参观的话呢，其实可以看到我们的无人机在那边配送餐点，包括说医药物品等等。所以我们也是希望，如果监管允许那有一天我们也可以把这些无人配送的技术带到巴西希望有一天可以在亚马逊雨林里我们可以看到游客可以享受到我们无人机配送的服务那至于就说我们在拉美和巴西的运营呢，那首先我们想说我们觉得巴西是拉美地区最有潜力的经济体，所以我目前在拉美地区只计划在巴西投资展业那在这个巴西的投资呢，我们主要是涵盖几个领域。那一个是作为餐饮外卖平台，我们肯定是会去建立一个全国性的一个物流网络即时配送网络。那希望可以为超过10万名的这个骑手去创造就业机会。那我们现在在中国的这个即时配送网络呢，其实有超过700万的年活骑手。那我们已经在这一方面积累了比较先进的系统、算法，包括运营能力。我们也会把它带到巴西那同时呢我们也会为巴西当地的这个骑手去提供专业的培训和比较好的设备希望他们的服务能够让更多的消费者感受到非常高质量的配送体验那同时呢，我们也会积极的去帮助巴西的餐饮商户去寻找新的增长机遇。那其实此刻我们在中国虽然规模已经比较大了，但我们也是在不断的去迭代我们在供给侧的一些商品能力包括说我们也在不断的多元化给商户提供的这个运营工具和营销产品我们也已经开始在商户的运营线上化运营当中去用到我们的 AI 技术那我们也希望可以把这些技术服务产品带到巴西让更多的巴西餐饮商户受惠那另外就是我们也计划在刚刚州长提到的这个巴西东北部地区去建立一个客服中心去在当地雇佣几千名的客服专员然后能够为当地创造就业机会，去推动经济发展。同时我们其实现在在中国的客服领域也已经应用到了 AI 的智能助手我们也可以在巴西的这个客服领域里边去用到 AI 的技术，去提升整个的这个生产效率。对另外就是刚刚除了我们提到的这个骑手的就业和我们刚刚提到的客服专员我们也会在巴西当地去雇佣超过1000名的员工其中应该90%以上都会是巴西的本土人才我们相信巴西有非常多的覆盖各个领域的优秀人才我们也会给他们去提供一些到美团本部来轮岗的一些机会，让他们可以到中国来学习一些新的技能，建立更加全球化的视野那最后我想说，就是我们也理解作为一个外来企业，我们需要非常虚心的、全面的、快速的去了解巴西本土的特点尤其是在整个餐饮生态系统里边各方的一个需求我们也欢迎各位给我们建议、给我们帮助、给我们支持我们希望说，经过我们实实在在的努力和我们的投资是可以为巴西当地的经济发展去做出一些贡献的，也可以推动两国之间的经贸发展，希望可以让整个生态系统里边所有的各方能够共同受益谢谢。Muito obrigada, Xu, e bem-vindos ao Brasil. E acho que como você falou, a questão da entrega, ela está carregada de tecnologia, né? É um setor que tradicionalmente era manual ali, que hoje é um setor extremamente tecnológico. E acho que essa é uma área também muito promissora para a cooperação Brasil-China. Alexandre, o Maurício mencionou a questão do PAC, a questão de projetos de infraestrutura, que são projetos que demandam financiamento de longo prazo. Qual que é o papel estratégico do BNDES nessa área? E você vê espaço, oportunidades para capital chinês aumentar a capacidade do BNDES de atuar nesses projetos de longo prazo? Bom, muito bom dia. Cumprimentar aqui o presidente Jorge Viana por essa organização desse evento. Cumprimentar minha colega da Embrapa, meu colega Kennedy Alencar, representando a Companhia Vale do Rio Doce, e todos os mais colegas presentes, e ao público aqui da China em geral, especialmente aqueles que têm interesse em investir no Brasil, onde o BNDES, que é o maior banco de desenvolvimento
do Brasil, especializado em operação de financiamento de longo prazo, tem aí uma série de oportunidades, uma série de mecanismos que podem permitir o investimento no Brasil, seja através do financiamento de crédito, seja através do mercado de capitais. Temos uma série de experiências nesse setor. O BNDES tem 73 anos de idade. É praticamente impossível você achar um grande empreendimento, uma grande empresa no Brasil, que não tenha contado com o apoio do BNDES para se desenvolver, não é? São inúmeros os casos de sucesso e a experiência que o BNDES acumulou em todos esses anos. Especialmente, nos últimos 2 anos, através da gestão conduzida pelo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, nós pegamos uma situação onde o BNDES vinha sendo diminuído de tamanho, vinha sendo diminuída sua importância para uma retomada importante da atividade de financiamento de longo prazo e de participação em investimentos, de dar condições a novos investimentos no Brasil. Os números, eles são muito superlativos quando nós fazemos comparações. Por exemplo, quando nós comparamos o financiamento de infraestrutura do BNDES nos últimos 2 anos, são maiores do que o dos últimos 6 anos de governos anteriores. Na área de exportações, pauta cara aqui para esse evento, né, da Apex, nós financiamos em 2023 e 2024 6 vezes mais também do que foi financiado nos 6 anos anteriores. Isso é muito importante, porque mostra que o BNDES voltou a apoiar fortemente o investimento, voltou a apoiar fortemente o investimento no Brasil, e é muito necessário, Cláudia, que você tenha parceiro como o BNDES quando vai investir no Brasil, por algumas razões que eu vou mencionar aqui agora. Primeiro, o BNDES ele atua em parceria com a iniciativa privada, seja ela os empreendedores, seja os próprios bancos brasileiros. O BNDES não concorre com os bancos, ele traz os bancos para os projetos que ele apoia. Ele tem uma capacidade técnica de fazer análise de projeto que eu me arrisco a dizer que não existe paralelo no Brasil. Quando você vê um empreendimento, os empresários chineses que têm interesse em investir no Brasil, e que o BNDES está apoiando, seja lá com qual percentual, você pode ter certeza que esse projeto foi avaliado tecnicamente e dito como viável. A prova disso é a nossa inadimplência, que é uma das menores do mercado financeiro. Eu tenho 40 anos de mercado financeiro, eu nunca vi uma inadimplência tão baixa, 0,001%, por conta dessa especialidade que os técnicos do BNDES têm em fazer análise de projeto. Segunda informação importante, quando tiver um projeto avaliado pelo BNDES, o governo brasileiro, aqui está aqui o Maurício, nosso colega do Ministério, ele tem interesse naquele projeto, ele avaliou aquele projeto como estratégico para o país. O BNDES tem essa característica, ele só entra naqueles projetos em que nós temos total afinidade de dizer que o governo brasileiro estrategicamente entendeu que ele é viável. Então, a grande importância do BNDES como parceiro em investimentos do Brasil, eu poderia citar aqui N outras questões, mas acho que essas duas são as mais relevantes. E eu vou me permitir aqui falar um pouco sobre os setores que nós temos atuado e que nós vemos no Brasil como boas fontes de geração de investimentos e com boa rentabilidade. Primeira questão da energia renovável, foi falado aqui pelo governador Rafael logo no início. O Brasil tem 90% da energia elétrica em energia renovável. Dentro da OCDE é o maior percentual. Quando você olha a energia como um todo, né, incluída a parte de combustíveis fósseis, nós temos aí 50% da energia do Brasil como energia renovável, com destaques eólica, solar e o próprio etanol, que nós temos como energia limpa também. O BNDES tem diversos projetos nessa área e que ele vem apoiando, que vem estudando e que as empresas chinesas já entraram em muitos casos, né? Na área de energia nós temos uma série de empresas chinesas aqui presentes que já participam desse mercado brasileiro e que com certeza podem participar mais. Nós temos no Brasil a questão da mineração. Hoje, tema geopolítico mais importante do mundo, acesso a questões minerais.
No Brasil, nós temos uma série de minérios, inclusive importantes para a questão da transição energética, minerais chamados de terras raras, onde nós temos um universo gigantesco a explorar. Áreas que ainda não foram detectadas seu potencial e aquelas que já foram detectadas seu potencial com enormes possibilidades, com enormes possibilidades de vantagem competitiva para quem entrar. E o momento de entrar é agora que o Brasil, que nós temos aqui uma capacidade gigantesca de mobilização de recursos para essa área. E eu acredito que esse é um tema caro aqui para a China e, com certeza, muitos empresários podem ter interesse. E, além disso, por último, aqui meu tempo está chegando ao fim, na área de infraestrutura, nós temos um universo gigantesco, portos, aeroportos, estradas de ferro, onde vários projetos já estão em desenvolvimento no Brasil. Foi falado aqui sobre a questão logística, que é importantíssima para o Brasil, para diversos setores, oportunidades imensas, que o BNDES também tem uma especialização fantástica. Só para citar um exemplo, um pouco mais técnico, mais importante, o BNDES é especializado em fazer Project Finance Non-Recurse, que é uma forma de operação onde o balanço da empresa é preservado. Não é? Nós temos como exemplo a rodovia Presidente Dutra, que nós anunciamos um investimento lá recentemente, 10 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões, 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares, todo ele feito com o projeto Project Finance Non-Recurse, onde o balanço da concessionária é preservado. Muito obrigado pela oportunidade e convidamos aqui os empresários a fazerem investimentos no Brasil, porque vale a pena e tem o BNDES como seu parceiro. Obrigado. Obrigada, Alexandre. E acho que a China é um país que tem uma enorme taxa de poupança, né? Tem uma capacidade de investimento que é impressionante e está buscando justamente internacionalizar esse capital, né? E tem uma ótima expertise em infraestrutura. Qualquer pessoa que viaje pela China, que chegue nos aeroportos, que visite um porto, é impressionante a rapidez e a qualidade, né, com que a infraestrutura da China se desenvolveu. E, Lu, falando em infraestrutura, você pode dar um panorama das atividades do China Merchants Group no Brasil, que é uma área importantíssima, né, de portos, e também contar um pouco quais desafios vocês enfrentam como empresa estrangeira investindo no Brasil e o que pode ser feito para melhorar o ambiente de negócios no país. Obrigada. 好，谢谢 Claudia， 大家早上好，我来自招商局集团。那么招商局集团呢是一家历史悠久的百年央企啊，成立于1870年的洋务运动时期，开创了我们中国近代民族的航运业。招商局呢又是一家业务多元化的综合央企，我们的业务呢主要涵盖交通、物流、综合金融、地产园区和科创产业。那么招商局的话呢，高度重视巴西的市场，积极的参与中巴的一个经贸合作，做出我们招商的一个贡献。以我所在的招商单位为例的话呢，我们2017年厦门金砖会议前收购了巴西巴拿马港的集装箱码头。那么这个码头去年的吞吐量呢达到156万标箱，比我们17年入股的时候基本上就翻了一番。那么我们码头的对着亚洲和中国方向的，我们说冷藏箱的出口量位居巴西同行的第1位，主要是像鸡肉的出口啊，鸡肉的出口，包括我们说到的纸浆的一个出口。那么我们通过港口、通过铁路和公路呢，为我们腹地的终端客户呢提供一站式的一个解决的方案。那么今年的2月底呢，我们和巴西的泡沫公司呢又签署了巴西阿苏港的 VAST 石油码头的股权收购的协议。那么 VAST 的码头的话呢，是巴西目前唯一可以接线 VLCC 的私营的原油码头。那目前呢，巴西原油出口的30%
在这个码头进行运输。那么我们目前是在履行交割协的一系列的这个先决条件，如果一切顺利的话，监管机构最终审批的话，应该在今年年底之前完成一个交割。那么除了招商港口以外，像我们的招商人船，最近的10多年以来的话呢，与巴西的像淡水河谷、巴石油也是保持着一个长期的战略合作的关系。以2024年为例，我们招商人船给淡水河谷运输的货量就高达5300万吨，所以从我们招商域的交通物流板块来讲，我们招商港口加招商人船加中国万运加招商公路，我们能给中巴经贸关系的参与者呢，提供端到端的物流价值链的一个一站式的一个综合的服务，那么为我们那个中巴的贸易做出我们自己的一个贡献。那么 Claudia 刚刚提到在投资巴西方面遇到的一些挑战，其实以港口领域来讲，我觉得主要还是以下3个方面的挑战。首先是在投资港口领域的时候遇到的政府的监管审批的方面，一般我们港口领域的投资，像巴西这样的国家，主要还是通过收购兼并。收购兼并呢短平快，但是呢港口资源比较稀缺，成本也会比较高。绿地项目的话，能更大程度的满足我们发展的需求，但是绿地项目我们看巴西的整个绿地码头项目的开发的周期基本上要5到7年，对我们央企来说，5到7年的开发周期，整个项目的陆地的周期啊，这个还是比较的长，风险还是比较的高。那么主要还是因为像那种码头的审批要经过联邦政府、州政府、市政府3级的审批，整个审批的流程比较的复杂，透明度呢不一，所以我也再次呼吁我们的巴西的政府当局能够考虑设立一个类似中央的一个协调的机制，能够明确各方的一个职责，加快的审批的流程，助推我们的外来投资者更好的能够投资巴西的一个港业。那么第2个挑战，我想来自于基础设施的互联互通。在中国，我们现在的铁路还是比较的发达的。那巴西呢，像主要的港口，像巴西的桑托斯港，我所在的，我们说巴拿马港，以及我们隔壁的桑塔克利尼亚港啊，我们说整个技术运营系统啊，还是有很大的一个提升的空间，尤其是港口后方的铁路的覆盖还是不足，那么铁路的服务的质量呢还是不稳定，尤其在巴西粮食的出口的高峰期，铁路的资源还是非常的一个稀缺。所以我们也是建议啊，这个巴西政府相关的部门呢，能够考虑围绕着港口物流和产业这么样一个发展的模式，加强顶层设计，加大对港口后方的铁路和工作的一个投入的力度，这样来的话，能够大力的促进我们说海铁公多式联运，为我们的整个的腹地的终端客户呢，提供更好的一个物流的服务，更大程度的提升那个物流的效率，降低这个物流的一个成本。那么最后一个，可能大家可能是在巴西投资。面临的一个共性的一个挑战，就是面临的雷亚的汇率的风险，面临着目前的融资成本比较高昂的一个风险，以及呢面临着巴西啊从联邦政府到州到市政府的税收体系还是比较的复杂，对外来投资来说这是一个很大的挑战。我举一个例子，我们2017年入股 TCP 的时候，购买价差不多是9亿美元。那个时候1美元对巴西雷亚是3.27，你看今天算1美元对雷亚差不多在5.5到5.6的区间。所以对我们香港上市公司来说，我们记账的货币是港币和美元是配合在一起的，所以对我们上市公司的业绩影响还是非常之大的啊。那么另外一个就是我们说是融资成本，我们看到目前的SELIC还是比较之高啊，还有14点几，所以融资不成本还是非常之高，这是对我们外来企业来说，这也是个很大的一个压力。最后呢，就是这个税收方面的话呢，我们看到也是从联邦政府到州政府，那最重要的就是到市政府呢，税收的结构对我们外来投资者来讲还是比较复杂，那么外来投资者的合规的风险还是比较大。我们也是希望能够巴西政府啊，能够进一步的推进税制的一个改革，优化税率，更好的让我们外来投资者融入巴西这个当地的一个社会。那总而言之的话呢，我们非常是看好巴西港行业的一个长期的一个发展的一个潜力。我们希望与巴西港行业呢相关当局一起呢，以及物流工业的利益相关者一起呢，建立一个长期稳定的一个合作的关系。那么围绕着刚才我讲的港口加物流加产业这么一个发展的模式，更好的打造面向未来的智慧港口社区，为我们中巴经贸的合作呢
贡献我们招商的力量。谢谢。Muito obrigado, Lu. E muitas das questões que você colocou também são queixas de empresas brasileiras, né? A questão da carga tributária, a questão da baixa eficiência logística, mas acho que você citou a questão da interconexão de infraestruturas, né? Que eu acho que é uma questão crucial. E eu acho que a expectativa é que a China atue cada vez mais como investidor no Brasil para tentar ajudar o país a resolver esses problemas logísticos. Pablo, a Suzano tem uma história de pioneirismo na China e, no ano passado, foi a primeira empresa da América Latina a lançar um Panda Bond no mercado chinês em renminbi, que depois foi convertido diretamente para reais. Qual que é a estratégia da Suzano para a China e por que não temos mais empresas brasileiras emitindo Panda Bonds na China? O que precisa mudar para que mais empresas tomem o mesmo caminho da Suzano? Bom dia, Cláudia, Zhao Shanhao. Quero cumprimentar aqui o presidente Jorge Viana, presidente da Apex, os ministros e governadores, autoridades presentes do Brasil, meus colegas empresários, colegas painelistas, na pessoa de Fan Haitin, presidente do CCIIP, eu cumprimento as autoridades chinesas e os colegas e empresários chineses também. Bom, Cláudia, uma grande alegria estar aqui hoje num fórum Brasil-China, que é uma parte importante da história da Suzano, né? A Suzano é uma empresa de 101 anos, que opera 2,8 milhões de hectares de floresta, sendo 1,7 milhão de hectares de florestas plantadas, que a gente usa para a produção de uma série de bioprodutos, exportando aí para mais de 100 países e entregando produtos para mais de 2 bilhões de pessoas todos os dias. A história da Suzano na China e a nossa estratégia na China, ela se confunde um pouco com a história do desenvolvimento econômico da China dos últimos 40 anos, né? Nós começamos a fazer negócios aqui na década de 80, há bastante tempo atrás, e com pequenos volumes de exportação de celulose. E a exemplo do que aconteceu com a economia da China, né, de um crescimento numa velocidade impressionante, nós crescemos nossos volumes e o ano passado exportamos mais de 5 milhões de toneladas para a China, que hoje é o nosso principal mercado. Nossa estratégia na China, Cláudia, ela é muito simples e baseada em 3 pilares fundamentais. O pilar número 1 é o pilar de localização. Fazer negócios na China nos últimos 40 anos é diferente do que será fazer negócios na China nos próximos 40 anos. Esse mercado amadureceu demais e o país ajustou também a sua estratégia de desenvolvimento, de alto crescimento para alta qualidade, e, em função disso, quem faz negócios com a China também precisa ajustar a sua estratégia de negócios, e assim fizemos, localizando as nossas operações, não só do ponto de vista de trade, finanças, como servimos os clientes, mas do ponto de vista de investimentos também, né? Então, agora nós investimos aqui na nossa indústria, em clientes e junto com clientes, muitos investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação, que é o segundo pilar das nossas atividades aqui. A China, ela recebe muito bem e é certamente um dos ecossistemas mais vívidos hoje de ciência, tecnologia e inovação, e os empresários chineses muito abertos a testar coisas novas.
E aqui nós encontramos um ambiente muito favorável a isso. E o terceiro pilar é o pilar de como a Suzano pode ser mais competitiva por estar na China. Não só para aumentar a sua competitividade no mercado chinês, mas aumentar a sua competitividade no mercado global. E com isso nós buscamos alavancar tudo aquilo que a China tem de muito positivo para oferecer, como, por exemplo, maquinários e equipamentos, inputs e outros itens que podem ser originados na China e exportados para as nossas operações globalmente. Segundo, o investimento em ciência e tecnologia. Terceiro, digital e inteligência artificial. E quarto, e muito importante, a área de finanças, que é o objeto da sua pergunta. Nós iniciamos o projeto de lançamento dos Panda Bonds ainda no final do ano de 2023 e conseguimos fazer o lançamento em novembro de 2024. Foi, de fato, uma operação pioneira. Suzano, a primeira empresa das Américas a conseguir executar, e fizemos um Panda Bond verde, né? Cujos recursos foram integralmente encaminhados ao Brasil e utilizados no plantio de florestas produtivas. Foi uma experiência incrível. Nós, com essa operação, levantamos 1,2 bilhão de RMB para um prazo de 3 anos a uma taxa de juros total de 2,8% ao ano, portanto, uma taxa muito competitiva. E ainda, se quiséssemos fazer o swap para dólares, ainda seria uma taxa que se compararia mais de 100 basis points mais barato do que seria um bond equivalente no mercado americano. É ainda um mercado complexo, porque ele demanda muita localização e ele demanda muita interação com as autoridades regulatórias chinesas, e eu quero aqui publicamente agradecer o PBOC, que é o Banco Central Chinês, e a NAFME, que é a Agência Regulatória em Mercado de Capitais Chinesa, que foram de fundamental importância para que conseguíssemos implementar a operação. Para empresas brasileiras que desejem fazer isso, o que eu compartilho em termos de experiência é a importância fundamental da interação com a autoridade regulatória chinesa, o encontro dos advisors adequados, os bancos adequados para nos suportarem nessa jornada. Acho um mercado muito promissor, dada a sua competitividade, dado o apetite da China em aumentar a sua exposição a créditos. Acho um mercado muito promissor para empresas brasileiras que precisem de financiamento, e também para empresas brasileiras que, a exemplo da Suzano, queiram investir na China. Um único ponto de sugestão para aprimoramento no mercado chinês: as operações aqui elas tendem a ser mais curtas do que aquelas que nós fazemos no mercado internacional. Prazo médio da Suzano, 7 anos. Aqui a nossa emissão foi de 3 anos. O que nós esperamos é que, com o amadurecimento do mercado, a gente consiga ter operações mais longas que serão ainda mais competitivas. Obrigado. Obrigada, Pablo. Eu acho que essa questão financeira, né, é uma das novas fronteiras da cooperação Brasil-China. Quando o presidente Xi Jinping esteve no Brasil em novembro, os dois governos assinaram um documento que estabelece sinergias entre suas estratégias de desenvolvimento, e foi criada uma força-tarefa que é presidida pelo Banco Central e pela Fazenda, justamente para discutir formas de aumentar a integração financeira entre os dois países. E o Pablo falou em inovação. Eu queria falar da Kawai, que também é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa de vídeos curtos que está presente no Brasil com muito sucesso. E eu queria que você contasse por que vocês escolheram o Brasil como um mercado internacional prioritário, e como você vê o aumento de investimentos em economia digital no país no futuro.
好的，谢谢克劳戴的问题。我来自快手，我简单介绍一下快手。快手是一家中国在香港上市的互联网公司，我们大概1年有1万亿的电商交易额，1000亿的收入，100亿以上的利润。在巴西呢，我们其实已经投资了8年时间。我今天主要想讲3点啊，关于您的问题。第一点是，我们在巴西已经有了很大的规模。我们不是尝试着，或者是想来巴西，对我们来讲，我们在巴西已经认认真真的做了8年的时间。我们在巴西已经投资了超过100亿人民币以上。在过去的这些年中呢，我们已经成为了巴西第6大互联网公司。从时长的角度，就是我们快手在海外版本叫卡外。在巴西的这个使用市场，在整个巴西市场呢是排在的第6位。我们有3200万的日活跃用户，有6500万的月活跃用户，每个用户的平均使用时长大概已经达到了80分钟。所以今天我们来到这里，本身就对今天的这个会议论坛呢是另外一个角度的补充，就是说，在大家日常耳熟能详的能源日出而强的这种大宗贸易的领域之外呢，没想到在互联网这个领域中，其实中国很多公司也已经在这个过程中走了很深，走了很远，成为了巴西非常顶级的一个互联网公司这样的状态。所以这个是我想说的第一点，就是我们今天在巴西已经有了一个比较大的规模，我们有数百人的雇佣。我们在当地有数百人的雇佣，我们深深地参与到了当地的各项的活动当中。除了为100万以上的创作者提供年度的收入之外呢，就是大家可能对我们这个我们在中国叫 to C 啊，就是用户层面的互联网平台的理解可能没有那么大，或者感触没有那么深。但事实上，我们已经为当地超过100万的创作者提供了收入。我们赞助了巴西这个国民级的耳熟能详的 BBB 这样的一个节目，我们已经连续赞助了2季。我们是弗拉门戈足球队，我们是佛塔莱萨足球队的这个也是一个主要的赞助商。所以今天我们想聊到的第一点就是说，在大家可能日常关注的领域之外，有很多中国的互联网公司已经在当地取得了一定的进展，跟随着我们很多老大哥华为啊、早年中国电力这样的一个脚步，也欢迎像美团这样的公司呢来到巴西一起。我以前就是美团外卖的最早期的员工，这是第一点。第二点呢，我想说的是，这个可能不是特别谦虚啊。快手是巴西本土化程度最高的互联网公司。我有的时候都在想，我究竟是在中国还是在巴西？我应该是中国的互联网公司核心管理团队成员中吃过最多阿萨叶，刚才我们讲过的巴西煤的这么一个负责人，喝过最多的瓜拉纳，走访过差不多最多的巴西的城市。我每个季度都会去巴西1次，大概2个月前我刚从巴西回来，还有三个星期，我马上又去启程。在北京到圣保罗的这条航线上，我感觉已经是一个非常熟悉的一个过程。每次在马德里机场转机的时候，那个洗手间那个位置我都很清晰。对，所以我只是一个代表了。事实上，就是我们的很多同事都在非常频繁的在中国和巴西之间往返。为什么来做这个事情？其实回到了您刚才的问题，就是我虽然是我们整个国际化业务的负责人，但事实上，快手的国际化业务几乎都是巴西业务。我们为什么选择巴西？其实原因很简单。第一个原因是，并不是所有的中国人都知道巴西这个市场的吸引力。我们刚才听到美团在聊起巴西市场吸引力的时候也非常开心哈。其实我们认真的看一下巴西，它的 GDP 在全球前10名，它的整个总人口在全球前10名，它的整个国土面积在全球前10名。一个3项最主要指标都是全球前10名的公司，你不投资它，我觉得也需要很严格的论证的，对吧？所以我们想投资巴西，第一点就是很多人其实并不知道，但其实一个最浅显的理由摆在那里，它的 GDP、它的人口、它的人均收入、它的总面积都是在全球非常非常领先的，那无愧于南美第1大国的这样一个称号。第二个原因，就第一个原因是国家很大，第二个原因是中国和巴西之间的整个这个合作基础是非常好的。今天这个会议本身也说明了这一点，这为我们企业在那里投入100多亿，吃下了一个特别重要的定心丸。虽然说有税务的复杂的问题，有各种各样的问题，但是我们相信，在这样一个特别好的环境之下，双方是可以聊的。对，这给我们提供了一个非常好的缓冲的条件。我们在巴西也经常访问各个部委啊，就是工信部部长先生，其实就在2周以前，我们也刚刚在北京来见过，这给我们提供了特别好的一个基础。第3点，这个大家肯定想象不到，就是远。我们在中国其实卷的就是不好翻译啊，我们在中国竞争的其实是非常激烈的，但真的走到巴西这么远的地方，我会发现
中国人少了很多。对，一定程度上就中国人少了很多。就中国到巴西这个23个小时的航线上，其实还是筛掉了挺多对巴西不够信任和不够那个忠诚的同学，但很开心啊，我们最后留了下来。这个遥远的距离确实给我们提供了挺多不一样的这种空间，所以我们非常频繁的往返。我有时候在想，我究竟是在中国北京市海淀区西二旗的办公室里工作，还是在圣保罗 Faria Lima Corporate Tower 北塔26层的办公室工作？我有时候自己也蛮恍惚的。最常见的就是我今天在北京接待了很多来自巴西的同事，巴西的这个公司的伙伴。明天我就跑到圣保罗去接待我们北京来的伙伴。对，所以我想表达的就是在这样的一个状态下，其实有特别多的不同行业的人越来越来到巴西，越来像我们这样子，就真正的扎扎实实的扎在这个地方，连杨国福麻辣烫都开始开在巴西了。这事实上也是什么？也是中国企业去巴西，中国人去巴西，因为它最终是要反映在一个个员工在这个当地生活，在当地热爱这个当地的这样一个过程。第三点呢，我其实特别的倡议，也特别的欢迎大家来到这个国家按照我们自己在过去深耕这么多年的一个体会，就是在当地，无论是跟当地人的友好的沟通当中，不是你参加卡内沃嘉年华，还是你参加某一个 football night 每一个足球的夜晚，我觉得那是特别适应中国人的一个地方。用我们这么多年的经验看，就是大家在当地可以生活的蛮好的，可以生活的蛮开心的。如果大家在中国竞争的比较烦，卷的比较伤心的话，我觉得巴西一定是特别好的一个热土。我们会相信有越来越多的像美团这样的特别好的企业也来到巴西。在巴西当地呢，快手是从来没想过赚钱的，因为我们的 AI 等等这些能力的话，和巴西的创造和整个民族的创造和整个民族的艺术的天赋结合在一起的时候，我们相信它不仅仅是对巴西人民能把我们的 AI 能力和分析能力转到巴西，也能有巴西的很多特别好的东西回输给我们中国。我最后拿一个很小的例子收一个结尾。去年奥运会的时候，中国男篮其实没有出现在奥运会上的，我们就果断的第一时间赞助了巴西男篮，因为我们始终要拥有一个主队。我们谢谢巴西 ，Muito obrigado， 谢谢。Muito obrigada, Ma. Obrigada pela propaganda do Brasil. E seus colegas que forem agora para o Brasil vão poder pedir comida na Meituan. Vocês vão poder colaborar. E o Kauai tem uma história muito interessante no Brasil, que é a grande penetração no interior, né, nas cidades menores e nas classes mais baixas de renda. E agora está criando também oportunidades de monetização, né, para os usuários que podem fazer pequenos negócios online. Vou mudar de setor agora, que também tem muita inovação. Walker, o setor farmacêutico está entre as prioridades do Nova Indústria Brasil, que é o programa do governo brasileiro que estimula a reindustrialização do país. Como que a cooperação com a China pode auxiliar nesse processo, considerando o fato de que a China é um líder global na fabricação de insumos farmacêuticos ativos e tem registrado muitos avanços em outras áreas, como o desenvolvimento de vacinas. Ni hao. Bom dia. Muito obrigado ao convite, Cláudia. É um grande prazer estar aqui. Também queria parabenizar a Apex pela realização do evento, a equipe da Apex, que é uma equipe fantástica, na pessoa do Laudemir, que está aqui sentado aqui, parabenizar, agradecer o trabalho de vocês. E dizer, que realmente é muito bom a gente saber que você se sente bem no Brasil e que você estimula aí as suas empresas co-irmãs da China a investirem no nosso país. É muito bom a gente saber isso, Xixin. Nós, tendo sido precedido pelo Maurício e pelo Alexandre aqui, que falaram exatamente de toda essa questão de financiamento, que é o que a Cláudia nos pede para dizer um pouco aqui, eu queria lembrar que nós temos uma estrutura no Brasil, da Nova Indústria Brasil, muito favorável para o desenvolvimento de inovação no Brasil. E essa inovação, a gente entende que pode ser feita junto com empresas chinesas. Ou seja, empresas chinesas são muito bem-vindas ao Brasil
para, juntamente com empresas brasileiras, acessarem todas essas oportunidades de financiamento, notadamente em inovação, que temos muito bem estruturado no Brasil. Fazendo uma breve introdução para poder ligar com esse tema de financiamento, sobre o nosso setor farmacêutico, setor de saúde, nós temos hoje no Brasil um setor farmacêutico que é bastante forte e, como raros países do mundo, conseguem produzir mais de 70% dos medicamentos que são consumidos no Brasil. A China consegue fazer isso, a Índia consegue fazer isso, alguns outros países, mas grande parte deles, Europa e Estados Unidos, circulam entre 30% a 40% do que consomem são produzidos no país. No Brasil nós conseguimos fazer isso. Temos uma inovação também pujante no mercado farmacêutico brasileiro. No entanto, temos uma oportunidade de crescimento muito grande no Brasil, justamente na área de insumos farmacêuticos. Nos insumos farmacêuticos, nós temos empresas importantes, bem estruturadas e representativas no Brasil, mas que ainda não conseguem produzir uma quantidade muito grande dos insumos farmacêuticos, né? E aí, ou seja, avaliando esse cenário do mercado farmacêutico, nós vemos oportunidades nessa cooperação Brasil-China. Justamente por quê? Porque a China é uma grande, se não a maior, produtora de insumos farmacêuticos ativos. E essa cooperação com o Brasil no desenvolvimento de insumos farmacêuticos ativos, junto com empresas brasileiras, é uma oportunidade de complementariedade muito grande. Na área farmacêutica, nós já somos bastante autônomos nessa fabricação, ainda assim a parceria com a China é muito importante, porque o Brasil é um dos países com o melhor nível de regulação do mundo. A Anvisa faz isso com maestria, a regulação chinesa também é excelente, a europeia, dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos um nível de regulação muito bom e temos, logicamente, uma porta de entrada para a América Latina, que é um mercado muito grande. Então, nesse sentido, se nós observarmos aí essa oportunidade na produção dos insumos farmacêuticos e também no acesso ao mercado, que inova e que tem uma regulação de alto nível, nós vemos uma excelente oportunidade para a cooperação entre empresas chinesas e brasileiras. E aí, quando falamos dos financiamentos, Cláudia, já como muito bem disse os nossos colegas aqui, nós temos mecanismos que funcionam muito efetivamente para financiamento de inovação, vindos do BNDES. O programa Mais Inovação tem oferecido financiamentos a taxas excelentes para desenvolvimento de inovação no Brasil, e as empresas chinesas, em consórcio com empresas brasileiras, poderão acessar também esses financiamentos. Temos a FINEP, que também tem oferecido esses recursos também para inovação em biotecnologia, em terapias avançadas, em insumos farmacêuticos. A Embrapi, que é uma empresa governamental mista brasileira, que também pode oferecer financiamentos para inovação no Brasil, e também uma parceria público-privada específica para o setor de saúde, que chamamos PDP, Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, que também oferece oportunidades para a cooperação com empresas brasileiras, e no caso, as empresas chinesas serão muito bem-vindas para se associar a empresas brasileiras e buscar essas fontes de financiamento para desenvolvimento de inovação no Brasil. E para citar dois exemplos de como essas parcerias podem ser muito bem-vindas, eu vou citar uma empresa brasileira, a Nortec, que é uma empresa de excelência na fabricação de insumos farmacêuticos no Brasil. Eles estão presentes aqui hoje conosco e eles estão fazendo parcerias com empresas chinesas há mais de 20 anos para o desenvolvimento de insumos, e vão se desenvolver ainda mais com parcerias atuais que estão fazendo. Ou seja, um exemplo de como podemos ter parcerias bem-sucedidas entre China e Brasil. E também, um segundo exemplo, citar a nossa empresa, a Eurofarma, que é uma das duas maiores empresas farmacêuticas instaladas no Brasil. Temos presença em todos os países da América Latina e um portfólio de mais de 500 produtos. Fazemos inovação no Brasil e estamos fazendo uma parceria com a Sinovac, que é uma empresa que
tenho certeza que todos os senhores conhecem, uma empresa que foi protagonista no desenvolvimento da vacina para o Covid, foi a primeira vacina a chegar no Brasil, uma empresa altamente tecnológica aqui da China, e estamos fazendo essa parceria entre Eurofarma e Sinovac justamente para o desenvolvimento de vacinas, transferência de tecnologia, as tecnologias mais modernas de RNA mensageiro, proteína recombinante e também na área de anticorpos monoclonais, ou seja, tecnologias de ponta, que a cooperação entre os dois países pode ser muito benéfica para ambos e, logicamente, gerar cada vez mais desenvolvimento, gerar cada vez mais inovação, ou seja, nós ficamos muito felizes de poder estar aqui na China, ver tantos empresários brasileiros, empresários chineses e estar aí nesse momento de ampliar e fortalecer a nossa cooperação. Xixi, obrigado. Muito obrigada, Walker. Eu acho que a lembrança, né, da Sinovac, da vacina, é uma boa lembrança de como a China teve um papel muito importante durante a Covid, né, no Brasil. E, para terminar, gostaria de perguntar para o Xie. Xie, você representa o ICBC, que é o maior banco comercial do mundo. E o ICBC está presente no Brasil desde 2013. Como você vê esse período, né, de atuação do banco no Brasil e quais as perspectivas futuras para as operações do ICBC no Brasil? Bom dia，谢谢克劳亚女士的提问。各位尊敬的来宾、女士们、先生们，我是中国工商银行巴西子行的行长薛成勇。很荣幸呢，今天有这么一个机会和大家在这边共同探讨中巴经贸合作和金融创新的未来。刚才克劳迪亚女士问我们如何评价和展望工商银行过去12年在巴西的发展历程。我想中国有一句古话说，听其言不如观其行。也就是今天我说，可能不如向大家展示一下，过去12年，工商银行巴西子行在巴西都做了一些什么东西。说到中资银行出海很多人认为这就是跨国银行的一个很正常的一个商业路径。我们就像其他外资银行一样，是追随着我们的中资企业来到了巴西。但事实上大家忽略了一点，像工行、中行、交行这样的大型国有商业银行我们同样肩负着我们的政治使命，也就是我们扮演的是服务国家战略、服务中巴经贸往来的一个桥梁角色。所以就以工商银行为例我们在过去在巴西展业了12年，实际上我们目前80%的融资是投向了巴西的当地企业。在巴西对华出口前50名里面企业，我们覆盖率也超过了80%。所以今天我想把过去的12年总结为3个同时，向大家做一个分享。第一个同时，就是我们在支持巴西企业对华出口的同时，我们支持了巴西的产业升级和基础设施的升级。第二个同时呢，是我们巴西子行在巴西推动人民币国际化的同时，我们为巴西的企业降低融资成本，规避汇率的波动风险。第三个同时，是我们在推动绿色金融业务的同时，承担和肩负起作为全球大型金融机构的一个社会责任。那下来我就3个同时做一个简要介绍。刚才说到了支持产业和基础设施的升级，实际上今天维亚纳部长一直在提，从巴西的农场到中国的餐桌。实际上在农业领域，过去的3年，我们为巴西的头部农业企业 Amaggi、JBS、SLC、富苏贝
Aurora 提供了超过20亿美元的融资。它的特别性在哪呢？在中国我们做这些融资的时候都是贸易融资，是跟随1比1比交易的。但是我们在巴西为巴西的头部农业企业发办的是什么？是时间长达3到5年的铺底性的流动资金贷款。我们用这些中长期的优惠的融资支持他们干嘛？支持他们在5G、卫星遥感、基因农药、基因种业、生物质农药，在这些高科技领域提升他们的竞争力，让这些头部企业更强，可以在国际市场上以更先进的这个能力，是吧，和国际自由竞争。但另一方面呢，我们也不忘什么中小企业。实际上，这个目前我们对巴西的这个大型金融机构，包括伊塔乌、Banco do Brasil、巴西银行这样，我们提供了超过10亿美元的融资。在巴西，这种美元融资只有一个作用，就是支持中小企业打包贷款。那我们回到能源矿业领域，是吧？我们除了像瓦里、淡水河谷、Petrobras 这个巴西石油这些大型企业提供融资，我们很关注支持巴西的初创中小企业。我这边有一个例子，2016年我们和中联油这个合作，当时为了巴西一家企业叫里约石油 （Petrorio） 提供了这个首笔的石油换贷款融资。不到10年过去，这家企业已经成长为巴西第2大的独立的石油开发商。所以从这个角度来讲，包括还有提到这个基础设施领域，圣保罗地铁的2号线，到今天这个局长先生提到未来的2洋铁路，整个过程中，工商银行我们非常迫切希望和 BNDES 这样的这个开发性正发性银行共同合作，支持中巴企业在巴西长期的融资领域不断地推动2国产业和基础设施的升级。第二个同时，我刚才说推动人民币国际化的同时我们做哪些工作？刚才陆总很多人都提到巴西目前的这个汇率还有融资利率高。实际上，人民币作为全球的这个第2大储备货币的优势就体现出来了。工商银行作为全球最大的人民币银行，我们在这边做了什么呢？一方面，刚才署长都提到的去年发熊猫债，我们就是最主要的承销商之一。因为中国将近200万亿的这个债券市场，可以让巴西的企业来分享中国债券市场融资的一个红利，在这个过程中能够有效降低他们的融资成本。那在间接市场呢，我们实际上把国内、香港、全球的离岸和在岸人民币引入了巴西，为巴西的企业人民币融资的同时，又帮他规避和套保离岸和人民币之间的汇率风险。通过降低巴西和在巴经营中资企业的融资成本，来提升他们在当地的竞争力。而且同时呢，我们并不只在巴西推广人民币。工商银行总行刚刚在巴西子行就开了雷亚尔账户，未来我们会在中国推行雷亚尔，是吧？在中国为客户提供人民币和里亚尔的直接兑换交易。通过这样，我们希望未来在本币合作的领域特别是刚才提到的大豆、铁矿石、原油这些领域，能直接用双方的本币来交易，更好地降低融资成本，促进贸易和投资的便利化。那第3呢，其实在绿色金融领域，我们推动社会责任。绿色金融，我们认为不是一个简单的这个口号。实际上，作为工商银行这样的国有大行，我们在背后非常注意关注民生、就业。每一分中国投资在当地能有多少当地采购，能带来多少当地的就业。所以从署长提到的这个桉树的制造，桉树保护亚马逊雨林，到刚才东北部州说到了我们工商银行这个融资建设了整个这个拉美最大的为300万户家庭2.8G瓦的这个新能源领域投资，这些都为巴西未来的绿色发展注入了源源不竭的动力。这个也是工商银行我们在决策每一笔信贷融资的时候，我们认为我们能为巴西的客户和社会责任所做的贡献。好，那我就汇报到这里，谢谢。Muito obrigada, Xuê. Eu queria agradecer a todos os participantes. Eu acho que a diversidade desse painel reflete as oportunidades, né, da relação Brasil-China. Temos finanças, infraestrutura,
economia digital, farmacêutico. Então, acho que há ali uma grande oportunidade de cooperação e de negócios, né, entre os dois países em todas essas áreas. Muito obrigada a todos e aproveitem o restante do seminário.